Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 7, do versículo 1 ao 17. 1 ao 11. 1 ao 17. Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 ao 17. A palavra de Deus vai nos dizer assim: depois disso, vi nos quatro cantos da terra, quatro anjos em pé, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem contra as árvores algumas. Vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo de Deus, do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos quatro anjos que haviam recebido autoridade para causar dano à terra e ao mar: não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados: eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Israel, de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, e da tribo de Benjamim 12.000 foram os selados. Depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas, e seguravam palmas nas mãos, e clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, dos anciões e dos quatro seres viventes, prostraram-se diante do trono, com o rosto em terra, e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciões me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhe respondi: meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, e no seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes de água vida, e Deus lhe enxugará todos os olhos e toda a lágrima. Amém. Amém. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Senhor, fala, Senhor, aos nossos corações. Fala, Senhor, nas nossas vidas, aquilo, Senhor, que Tu queres falar. Fala, Senhor, aquilo, Senhor, que Tu precisa falar aos nossos corações. Que possamos sair daqui conhecendo mais de Ti, conhecendo mais da Tua palavra e conhecendo daquilo, Senhor, que Tu tem preparado para a Tua igreja. Continua, Senhor, conosco neste lugar. Continua falando em nossos corações. Continua, Senhor, trabalhando no meio da Tua igreja. Porque Tu, ó Senhor, é o cabeça deste lugar. Então toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos.
e que eu diminua para que tu cresça e eu suma para que tu apareça, que teu evangelho seja anunciado conforme a tua palavra nos diz. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, estamos diante ao livro do Apocalipse, no capítulo 7, a qual anteriormente nós vimos no capítulo 6 a abertura dos selos. A abertura dos selos do livro, a qual ninguém poderia olhar, ninguém poderia pegar, ninguém poderia ver. Nós vimos no domingo retrasado a abertura destes selos, dos 6 selos. Ainda haverá a abertura do 7 selo no capítulo 8. Mas hoje estaremos falando sobre os israelitas fiéis são salvos da perseguição do inimigo. Falaremos a respeito desses 1444 e falaremos sobre essa grande multidão. Mas para nós falarmos a respeito deste povo, precisamos saber quem é este povo. Precisamos saber que povo é esse. Quem é este povo? Precisamos saber e analisar a Escritura do Senhor. Nós sabemos que o livro de Apocalipse, João vai escrever este livro, mas também Mateus, Marcos e Lucas, nos seus evangelhos, vão falar a respeito desse livro. Mateus no capítulo 24, Lucas no capítulo 21 e Marcos no capítulo 18, vai falar sobre o livro de Apocalipse. Sabemos que os evangelhos falam a respeito de Cristo Jesus até a sua volta. Sabemos que os evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus falam a respeito de Jesus Cristo desde o nascimento até a sua volta. Também o livro de João vai falar a respeito de Jesus. João não fala no seu livro de João sobre o Apocalipse, pois ele já escreve o Apocalipse. Mas Mateus, Marcos e Lucas vai falar sobre o livro de Apocalipse. Então precisamos entender o que o Senhor tem para nós nestes livros, onde Mateus, Marcos e Lucas, eles leem o livro e resumem e escrevem em suas cartas. Eu gostaria de convidar os amados irmãos a lerem comigo o livro de Mateus 24. Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos, aproximando dele para lhe mostrar as edificações do templo. Pula para mim o versículo 15. Quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, do qual falou o profeta Daniel, quem entenda. Então, os que tiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no alto da casa, não desça para retirar as coisas da sua casa. Quem estiver no campo, não volte para apanhar as suas roupas. E ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Só um minuto. Vimos no início sobre a abominação no lugar santo. Abominação no lugar santo. Aqui Mateus está falando sobre o anticristo. Mateus está falando sobre a abominação, que o adorarão como se fosse o Deus. Adorarão ele no lugar santo como se fosse Senhor, como se fosse Deus. Agora nós iremos falar sobre a tribulação. E aqui ele começa a falar que haverá uma tribulação sobre a terra, a qual nunca existiu. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Mateus está falando dos dias de atribulação.
Mateus está falando dos dias que haverá a tribulação. E por causa dos escolhidos, por causa da sua igreja, por causa daqueles que aceitaram a Jesus Cristo, por causa daqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, os dias das atribulações foram abreviados. Por que foram abreviados? Porque foram abreviados porque ninguém se salvaria. Foram abreviados porque ninguém... 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Se aquela grande tribulação fosse demorar mais tempo, ninguém aguentaria e ninguém seria salvo. Ninguém entregaria ou confiaria mais a sua vida em Jesus. Posso? Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganaria os escolhidos. Se fosse possível, não é possível. Se fosse possível, existirá pessoas que seguirão Cristo. Existirá pessoas que farão prodígios e maravilhas. Existirá pessoas que falarão e farão milagres. Ou será que estamos vivendo outro tempo em nossas vidas? Será que em nossas vidas não temos visto pessoas dizendo ser ao Senhor, dizendo ser que faz e que acontece, que é? E vos tenho dito essas coisas antes que aconteçam. Jesus está falando antes que isso tudo aconteça. Ele está falando aos seus discípulos. Próximo. Portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiais. Ou ele está dentro da casa, não acreditais. Porque assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque será como um relâmpago sai do ocidente ao oriente? Porque ninguém estará esperando. Assim como ninguém espera uma tempestade, ninguém espera um relâmpago cair, ninguém espera que algo aconteça de sobrenatural, assim será a vinda do Senhor. Próximo. Pois onde estiver o cadáver, ali os abutres também se ajuntarão. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Capítulo 6 de Apocalipse, no domingo retrasado, nós vimos sobre a queda das estrelas, sobre o escurecimento do sol. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Todo o povo verá a volta de Cristo. Muitas pessoas dizem ou criaram ideologias dizendo que existirá um arrebatamento, ou que o Senhor virá e ninguém verá. O texto é bem claro. Todos os povos verão ao Senhor, o Filho do Homem. Todos os povos verão e lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Todo o povo verá Jesus Cristo descendo. Todo olho verá e toda língua confessará que Ele é Senhor. E Ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta. Ainda veremos as trombetas do Apocalipse, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu, aonde eles recolherá os seus escolhidos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira.
quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. A parábola da figueira, ela quer dizer que quando você vir essas coisas acontecendo, o fim já está próximo. Assim como a figueira troca as folhas com o aproximar do verão, quando você vê todas essas coisas acontecendo, o Senhor está perto de voltar, o Senhor está perto de buscar a sua igreja. Da mesma forma, quando vides todas essas coisas, sabeis que Ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras nunca, diz o Senhor. Mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois a vinda do Filho do Homem se dará semelhante dos dias de Noé. Por que semelhante aos dias de Noé? Porque ninguém esperava o dilúvio. Ninguém esperava que ia chover sobre a terra. Ninguém esperava que iria cair uma grande chuva sobre aquele lugar, onde inundaria aquele lugar e muitas pessoas morreriam. Ninguém acreditava ou confiava. Naquele grande dia, muitos já não estarão mais esperando. Naquele grande dia, muitos já não acreditarão mais na volta do Senhor. Naquele grande dia, muitos já estarão dormindo e não estarão mais querendo saber se Jesus vai voltar ou se não vai voltar. Próximo. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vida do Filho do Homem. Então, estando dois homens no campo, um será levado e o outro deixado. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o Senhor. Nós vamos ver nesses versículos o arrebatamento. Mas será quando, pastor? Quando o Senhor aparecer no céu e descer sobre a terra e todo olho verá, o povo subirá para estar com ele. Que é isso, pastor? Está escrito no texto. Vocês leram juntamente comigo. Portanto, vigiais, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Próximo. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão entraria na sua casa e levasse tudo, ele estaria vigilante. Mas nós não sabemos a hora nem quando Jesus virá para buscar a sua noiva. Nós não sabemos a hora, não sabemos o momento, não sabemos aonde, mas sabemos que estaremos com o Senhor. Sabemos que passaremos pela tribulação, mas estaremos com o Senhor na tribulação. O Senhor não nos livrará da tribulação, mas nos livrará na tribulação. O Senhor estará conosco na tribulação. O Senhor estará conosco nesses dias, estará conosco nos guardando. Estará conosco de que forma? Por isso que eu entrei nesse texto para a gente entender os seus, para a gente entender os selados, para a gente entender o povo que foi encontrado. Porque no capítulo 7 de Apocalipse vai nos dizer sobre isso. Vai nos dizer de qual forma nós seremos guardados, de qual forma o Senhor nos preservará. No capítulo 9 também de Apocalipse, ele vai dizer que ele dá ordem àqueles que estão agindo na tribulação a não tocarem nos selados. E quem é os selados do Senhor? Quem é aqueles que são selados pelo Senhor? Somos nós, igrejas do Senhor, a qual fomos selados com o Espírito da promessa.
que o Senhor voltará para buscar a sua noiva. O texto começa falando depois disso, que dessas coisas, da abertura dos 6 selos, vi nos 4 cantos da terra 4 anjos de pé, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem contra as árvores alguma. João vai ver 4 anjos nos 4 cantos da terra, ou nos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, segurando os ventos que vêm para a terra, para que a terra fosse atribulada, a terra sofresse grandes avarias. Sabemos, de acordo com a ciência, que o vento, as estrelas, são quem rege as ondas do mar, são quem rege o mar, são quem rege as correntes marinhas. E sabemos que o mundo sem vento, sem esse controle do Senhor, grandes coisas acontecerão. E aqui ele vai dizer, e estavam segurando os ventos que sopravam ela, que não soprariam mais sobre o mar, nem sobre árvore alguma, não sopraria sobre nada. E vi outro anjo subir do oriente, tendo o selo do Deus vivo. A palavra selo vai nos remeter ao reinado. O rei, ele tinha o selo real, a qual ele selava as cartas, a qual ele selava os documentos, e ali estava a aprovação, estava o seu nome naquele lugar. Aquele selo, ele não poderia ser rompido. Quando ele selava uma carta com o seu selo, ele mandava a enviar, e aquele selo tinha que estar intacto. Ele não poderia ser rompido, ele não poderia ser violado, porque o rei tinha selado aquele lugar, tinha selado aquela carta, ou tinha selado aquele documento, estava assinando embaixo, estava colocando o seu nome naquele documento. Da mesma forma, vem um anjo vindo do Senhor, com o selo do Deus vivo, com o selo de Deus, e ele clamou em alta voz aos 4 anjos que haviam recebido autoridade para causar dano à terra e ao mar. Acabamos de ver no texto que eles receberam autoridade. Ninguém pode fazer nada, não pode agir de forma da sua vontade, se não tiver autoridade daquele que está sentado sobre o trono e tem todo o poder e toda a autoridade. Ninguém pode causar dano algum, ninguém pode fazer nada se não receber autorização daquele que governa e reina para todo sempre. Amém. Como vimos no livro de Jó, quando Satanás chega até Jesus e pede para tocar na vida de Jó, sem autoridade ele não poderia, sem autoridade do Senhor ele não poderia tocar na vida de Jó. Por isso, se alegre e permaneça de pé, porque o Senhor é contigo. Amém. O Senhor tem autoridade da minha e da sua vida. O Senhor tem todo o poder e toda a autoridade em seu poderoso nome. O texto continua nos dizendo: então clamou em alta voz aos anjos que havia recebido autoridade para causar dano à terra e ao mar: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testas dos servos do nosso Deus. Não danifique a terra, não danifique o mar, não danifique as árvores, não danifique nada, até que selemos todos os servos do nosso Deus, até que todos os servos de Deus fossem selados.
Até que todos os servos de Deus fossem selados, aqueles anjos foram impedidos de danificar ou de trazer a tribulação sobre a terra. Até que todos aqueles servos de Deus fossem selados, recebessem o selo, recebessem a marca de Cristo, recebessem o nome de Cristo, recebessem sobre as suas testas o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Então ouvi o número do que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui nesse texto, muitos estudiosos ou muitas pessoas vão questionar a respeito dessa numerologia, a respeito deste número de pessoas das tribos de Israel. Por que, pastor? Muitas pessoas vão dizer que isso aqui verdadeiramente são essas pessoas que serão salvos. Algumas denominações, o próprio testemunho de Jeová vai dizer que esses 1444 são eles. Mas depois de um tempo passou de 1444 o grupo de Jeová. Eles começaram a dizer que teriam aqueles que seriam escolhidos e aqueles que não seriam escolhidos. E hoje eles acabam dizendo que já não é mais assim. Mas muitas pessoas vão dizer e vão atestar, e nós vamos comprovar que essa tribo de Israel, essa numerologia é simbólica. Por que, pastor, simbólica? Porque as tribos, conforme está descrito aqui no livro de Apocalipse, ela nunca foi descrito nesta ordem em nenhum outro livro da Bíblia. 2. Existem duas tribos, a tribo de Dan e uma outra tribo que não está relacionado a essas 12 tribos de Israel. Mas se nós formos ler a carta qual Paulo escreve a Romanos, capítulo 4, 11, nós vamos ver sobre o Israel de Deus. Nós vamos ver Paulo falando sobre o Israel de Deus, e recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não era circuncidado. Ele está falando de quem? Receberam o selo do Espírito Santo, aqueles que não eram circuncidados. Ele está falando dos gentios. Ele está falando daqueles que não tiveram a circuncisão. Ele está falando daqueles que não eram judeus, para que fossem pai de todos os que creem, estando esses na incircuncisão, a fim de que a justiça seja atribuída em favor deles. Paulo vai dizer em Efésios que não há mais judeu, não há mais gentio, não há mais raça, não há mais língua, não há mais nação, mas todos fomos comprados pelo preço de sangue na cruz do Calvário. E todos nós hoje somos, lá em 1 Pedro 2, do 9 ao 10, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não eras povo, agora sois povo de Deus. Não temeis, recebido misericórdia, agora recebeste misericórdia. Ele está falando do alto preço que Jesus pagou na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós fôssemos chamados povo de Deus, nação santa, povo escolhido. O Senhor nos comprou com preço de sangue, para que nós fôssemos a Israel de Deus. Depois do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, em Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que no passado, vós gentios, por natureza, chamados incircuncisão, pelo que se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Próximo.
estavas naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que andais, que antes estavas longe, vieste para perto, pelo sangue de Cristo Jesus. Pelo sangue de Cristo Jesus, nós fazemos parte do povo de Deus. Pelo sangue de Cristo Jesus, somos considerados filhos de Israel de Deus. Por causa do sacrifício na cruz do Calvário de Cristo Jesus, passamos a ter propriedade exclusiva de Deus. Através da cruz do Calvário, podemos clamar e o Senhor nos atende, pois nós nos tornamos raça eleita, povo exclusivo de Deus. Você que crê no Senhor e o que entregou a sua vida ao Senhor, você faz parte da nação do Senhor. Você faz parte do povo escolhido do Senhor. Por isso, antes que todas as coisas aconteçam contra a terra, este povo é selado. Este povo recebe uma marca. Este povo recebe uma marca para que nada vos aconteça. Porque você e eu fomos comprados a preço de sangue de Cristo Jesus. Versículo 9. Depois destas coisas, vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e na presença do Cordeiro. Aqui, João vai nos dizer que ele viu um povo de todas as línguas, tribos e nações. Se era de todas as tribos, línguas e nações, ele poderia distinguir quem era quem. Ele poderia olhar e ver, esse é da tribo tal, esse é da língua tal, esse é da região tal, porque ele está dizendo aqui no texto que vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé. Quebra mais um dos paradigmas que dizem que no céu todo mundo será igual. No céu todos terão um corpo que todo mundo vai ser igualzinho, igual um caminhão de japonês. Aqui, João está nos dizendo que ele viu uma grande multidão de tribos, nações, povos e línguas em pé, diante do trono e na presença do Cordeiro. Muitas pessoas vão pegar esse texto e vai dizer: isso aqui é porque as pessoas foram lá para ser julgadas. Não, nós vamos ver o restante do texto para entender quem é este povo. Por isso, irmão, precisamos entender o contexto do texto, porque texto fora de contexto é sinal para heresia. Você pegar um texto destacado do texto e você afirmar uma coisa sobre aquele texto, ele é sinal de heresia. Porque é como você pegar aqueles livrinhos de promessa e tirar aquelas leituras daqueles versículos e você lê, e você tira o primeiro versículo e diz assim: e foi Judas e foi se enforcar. E você fala: não, isso aqui não é para mim não. Botou lá de novo. E aí você vai e tira outro, está lá em Isaías, e vai tu e faça o mesmo. Aí tu fala assim: eita Jesus, está repreendido o nome de Jesus, não é para mim não. Precisamos analisar as Escrituras do Senhor. Por isso que precisamos ler texto após texto, versículo após versículo, para entender o contexto a qual o Senhor quer falar à nossa igreja, à sua igreja. Precisamos entender o que o Senhor está nos falar. O texto continua dizendo: todas tribos, povos, línguas em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas.
Lembra quando nós lemos as cartas às igrejas, a qual o Senhor falou a algumas igrejas, que aqueles que guardassem e fossem fiel até a morte, receberiam vestiduras brancas? Lembra em algumas cartas do Apocalipse, a qual nós já estudamos e já lemos, que aquele que for fiel receberá uma vestidura branca? Esse povo está com túnicas brancas. Então não pode ser o povo que será julgado. Então o texto continua nos dizendo: e segurando palmas nas mãos. A palma era sinal de vitória. A palma era sinal de exaltação. Por isso que quando Jesus entra na entrada triunfante, o povo está com as palmas nas mãos, glorificando e exaltando ao nome de Jesus. Esse sinal é de que aquele povo passou pela prova, mas não foi atingido, e continuam glorificando e exaltando ao nome do Senhor, e são vencedores. E clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus. Só esse texto já não tem como mais eu dizer que é a multidão que será julgada, pois eles estão saudando ao Deus deles. Como pode ser o povo a ser julgado se eles estão saudando ao seu Deus, estão saudando ao Senhor, estão glorificando ao nome do Senhor, estão exaltando ao nome do Senhor? Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé, não foram alguns, não foram um ou outro, foram todos os anjos que estavam de pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono, com o rosto em terra, e adoravam a Deus. Amém. O Senhor é exaltado nos céus, o Senhor é exaltado na terra, o Senhor é engrandecido e exaltado, Ele é soberano, Aleluia, glória a Deus. Ele é grandioso, Ele tem todo o poder. E diziam: amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam dados ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. O nome do Senhor seja engrandecido pelos séculos dos séculos, por toda geração, por toda língua, tribo e nação. O nome do Senhor seja engrandecido na minha e na sua vida. Então um dos anciões me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de túnicas brancas? E eu lhe respondi: meu Senhor, tu sabes. João responde ao ancião: meu Senhor, tu sabes quem são eles? E o ancião disse, e ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, Ele nos lavou, Ele nos remiu e Ele nos comprou dos nossos pecados e das nossas transgressões. Amém, glória a Deus. Este povo de túnica branca foram povos que vieram da tribulação e foram lavadas suas túnicas e foram branqueadas no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro aspergido sobre a vida deles os purificaram e os tornaram mais do que vencedores, e os tornaram raça eleita, nação santa,
através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, você pode ter acesso aos céus. Através do sacrifício que Cristo fez, do derramar do seu sangue, você pode estar com o Senhor, louvando e engrandecendo o nome do Senhor naquele grande dia. Por isso, estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite, e no seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles, estenderá as suas mãos, a sua vida sobre eles, a sua presença sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Sobre nós, sobre a igreja do Senhor, sobre aqueles selados pelo Senhor, naquele dia não haverá mais fome, não haverá mais sede, não haverá mais sol para nos molestar, não haverá mais calor. Estaremos livres. Estaremos livres de todas as coisas que nos angustiam. Estaremos livres de todas as coisas que causam pesares na minha e na sua vida. Estaremos livres de todas as coisas que nos afasta, que nos faz desconfiar do Senhor. Por isso, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá a fontes das águas da vida. Nós seremos apacentados pelo Senhor. Seremos ovelha do rebanho de Cristo Jesus. E o pastor, ele alimenta a sua ovelha. O pastor cuida da sua ovelha. O pastor protege a sua ovelha. E seremos pastoreados por Cristo Jesus. Estaremos com Ele eternamente. Estaremos com Ele. Estaremos vivendo e bebendo da água da vida, da presença de Deus. E Deus lhe enxugará todos os olhos e toda a lágrima. O Senhor tirará da minha e da sua vida todo o sofrimento, tudo aquilo que faz marejar os seus olhos, tudo aquilo que faz trazer lágrimas aos seus olhos. O Senhor enxugará. O Senhor derramará da tua presença sobre a sua vida e você viverá com Ele eternamente. Por isso, igreja do Senhor, não tema as dificuldades, não tema as atribulações, não tema ao dia mau, porque nós possuímos um dono, nós possuímos um Senhor, nós possuímos um Deus que nos comprou com preço de sangue. Ele pagou um preço que não poderia ser pago. Ele nos comprou. E por isso somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso podemos louvar e agradecer ao nome do Senhor. Não importa o que sobrevenha sobre a minha e a sua vida. Não importa o que aconteça na minha e na sua caminhada. Se você entregou a sua vida ao Senhor, se você confia no Senhor de todo o seu coração, se você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e pratica essa decisão e essa escolha, naquele dia o Senhor te livrará e te abençoará. Creia no Senhor, porque Ele nos escolheu e nos remiu através de Cristo Jesus. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, que